Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. Eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Antes de começar a falar do nosso Vascão, eu peço que você se inscreva no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque vascaíno fortalece vascaíno. Começando esse giro de notícias dessa terça-feira, dia 20 de junho, o Vasco continua se preparando para a partida contra o Goiás, às 20 horas, quinta-feira, em São Januário. Provavelmente terá mais um desfalque, o lateral direito Puma Rodrigues, que se encontra com a seleção uruguaia, provavelmente não tenha tempo ali de recuperação para ir bem para a partida. Então o Barbieri já conta ali da lateral direita com o Figueiredo. O Vasco provável que vai a campo deverá ser Léo Jardim no gol, Figueiredo na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo jovem Lincoln e o zagueiro Léo, na lateral esquerda Lucas Piton, o meio campo com Zé Gabriel, Matheus Oliveira, Andrei Santos e o Marlon Gomes, e o ataque com Ryan e Alex Teixeira. Essa é a escalação que o Barbieri encontra como melhor para o Vasco hoje. Eu discordo mais uma vez. Infelizmente eu não consigo mais confiar no trabalho do Maurício Barbieri. Ele para mim mostra o quanto ele é inexperiente nesse momento. Ele continua forçando um esquema ali com 3 volantes. Parece que ele tem medo de entrar para vencer, e quem entra com medo de perder não vence. Essa é a máxima do futebol. Um time não pode entrar ali com medo de perder, que ele vai perder o jogo, ele não vai conseguir vencer entrando com esse medo. Ele poderia muito bem, como está jogando em casa e precisando da vitória, continuar no esquema que ele adotou desde o início do ano, que era o 4-3-3, só mudando ali as peças. Ele poderia dar uma oportunidade ao Eric Marcos numa ponta, ao Ryan na outra ponta, e voltar ali com o Pedro Raul como homem de referência. Eu acredito que o Pedro Raul, se a bola chegar, ele vai colocar para dentro. O meio campo ali eu retiraria o Zé Gabriel, entraria com o Matheus Oliveira de primeiro volante, que tem se saído bem, não comprometeu ainda, foi até uma grata surpresa. Eu mesmo fui um que critiquei quando ele chegou, mas até agora não comprometeu. Eu entraria com o Matheus Oliveira, o Andrei Santos de segundo volante, que é a posição original dele, que é feita pelo Jair, né, quando o Jair está em campo, e colocaria o Marlon Gomes de meio avançado. Entraria no 4-3-3, colocaria o Alex Teixeira no banco, até porque o Alex Teixeira há muito tempo não faz bons jogos pelo Vasco. A última partida boa do Alex pelo Vasco foi contra o Palmeiras na segunda rodada. Então está na hora dele também ir para o banco. Ele colocou o Pedro Raul e o Alex Teixeira ali, ele continua insistindo. Eu entraria com essa equipe, uma equipe que seria mais ofensiva, porque o Vasco precisa propor, precisa sair com a vitória. Também torcer para que o gol saia o mais rápido possível, até porque a torcida e o clima em São Januário fiquem favoráveis. Torcer, né? Porque com o Barbieri é difícil de confiar, me resta torcer. Agora, em relação à janela de transferências, ela se inicia agora dia 3, já está chegando. O Vasco hoje surgiu mais um nome, o do volante pitbull chileno Gary Medel. Gary Medel é um jogador experiente, nível Europa, tem 35 anos, passagem por times grandes da Europa, jogou em Besiktas, jogou em Sevilha, jogou em Inter de Milão, atualmente está no Bolonha. Ele começou a carreira dele na Universidade Católica do Chile, teve passagem aqui na América do Sul também pelo Boca Júnior, só jogou em time grande, então é um jogador experiente, ainda tem vigor físico, e eu acredito que sobraria aqui no Brasil. Até porque vários jogadores aí que vêm da Europa, que a gente diz, veio da Europa, tá acabado. O Hulk prova que não. Né? Tem jogador que quando vem ainda sobra aqui ainda, e o Gary Medel seria um desses que eu acho que sobraria ainda também. Porém, com essa chegada aí do Gary Medel, provavelmente se encerra qualquer negociação que esteja em curso com o Fernando ou com o Cuejá. O Gary Medel chegaria para ser o titular, até pelo alto salário. O Vasco não vai fazer investimento de compras de jogadores nessa janela, isso já é bem claro. O Vasco está chegando ali procurando jogadores que estão em fim de contrato, que vão ficar livres e que você precisa arcar somente com salário e luvas, e é o que pode se fazer nesse momento. O Gary Medel está nessa situação, o contrato dele se encerra dia 1º de julho com o Bolonha. O Bolonha não procurou pela renovação, já até o liberou, então ele está livre no mercado também. Então encaixaria bem ali e seria um bom custo-benefício. Mesma coisa em relação aí ao zagueiro Michael. O zagueiro Michael, que é agenciado pelo Carlos Leite,
Carlos Leite, que todo mundo sabe, ele tem jogadores ali dentro do Vasco. Desde 2009 ele mantém relações com o Vasco. Então isso aí é um facilitador para a chegada do Maicon. Maicon tem 34 anos, começou carreira no Cruzeiro, passagem por São Paulo, jogou em Al-Nassr, jogou lá fora também. É um zagueiro experiente. Eu gosto do Maicon, acho um bom zagueiro. Não sei porque ele não está jogando nesse time do Santos. Não sei qual problema houve dele com o departamento ali de futebol ou com o Daí Helman. Mas quem acompanhou o Maicon ano passado, ele jogou muita bola ano passado. E para mim chega ali. Caso o Lianco não venha, chega para ser titular. Agora, desses da capa que eu coloquei ali, o mais difícil de vir no momento seria o do zagueiro Lianco. Apesar do Vasco já ter se acertado com o pai e empresário do jogador, o Southampton travou a negociação, não aceitou os moldes que o Vasco negociou. O Vasco queria fazer a compra somente com uma permanência na Série A. Isso para mim é até uma cláusula meio que vergonhosa, o Vasco colocar isso em contrato. É dizer que nem o próprio Vasco acredita na sua permanência. Então o jogador, se ele tivesse reticência, ele já não viria, que não vai vir para cair com o time, né, manchar a carreira dele. Essa cláusula foi vergonhosa. Agora, a cláusula correta é a questão da participação em jogos. O jogador tem que vir para jogar. Não igual o Vasco já contratou jogadores aí que chegaram, fizeram 2, 3 partidas e depois viveram lá no departamento médico. Essa parte da cláusula contratual de participação, né, de percentual de partidas, ok. Mas essa de colocar a condição de permanência na Série A foi totalmente vergonhosa e ridícula. Eu nem colocaria isso na imprensa, porque foi vergonhoso. Mas eu acredito ainda que possa chegar sim o Lianco, até porque a parte principal, que é o jogador, e o empresário dele, que é o pai, já se acertaram com o Vasco. Falta agora o Vasco conseguir convencer o Southampton. Então deve ter uma contraproposta aí o mais rápido possível. E o Lianco também pode chegar ainda. Eu acredito que o Lianco ainda venha. Então o Vasco teria ali 2 bons zagueiros disputando posição, o Lianco e o Maicon. Também abre uma possibilidade aí do Barbieri, que gosta de jogar nesse esquema de 3 zagueiros, poder utilizar 3 zagueiros, porque ele teria ali à disposição o Léo, o Maicon e o Lianco. Abre esse leque. Então o Vasco realmente também necessita de 2 zagueiros para o elenco, que o elenco está totalmente reduzido na questão de zagueiros. Então essas são as 3 possibilidades mais claras hoje de negócio com o Vasco. Por isso que eu coloquei os 3 na capa, que são os 3 nomes mais prováveis do Vasco fechar nesse momento. Os demais nomes são especulação, não tem nada de oficial, não tem nenhuma notícia que seja aí 100% verdadeira, então eu prefiro nem comentar. Esses 3, com certeza, pelos fundamentos que eu trouxe nesse vídeo, eu acredito sim que possam fechar com o Vasco. Vou me encerrando por aqui, agradecendo sua presença, você que assistiu até o final, pedindo novamente que se inscreva no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e te desejar saudações vascaínas e um forte abraço a todos.